Glória a Deus, povo de Deus, boa noite. Quem está feliz, diga glória a Deus. Olha, eu estou numa expectativa sobre tudo que vai acontecer aqui neste final de semana. Eu quero dar boas-vindas a você que está aqui conosco e a você que está conosco pela internet. Que Deus te abençoe também. A você que vai assistir esse culto depois. Hoje é dia 29 de julho, quem sabe você vai assistir esse culto em outro dia. Que Deus abençoe você que está conosco pela internet e você que está aqui comigo, conosco. Será um final de semana extraordinário em nome do Senhor Jesus. Eu fiquei numa expectativa tão grande de tudo que Deus tem preparado para nós. O Espírito do Senhor tem estado tão gracioso. O Espírito do Senhor tem enchido a mesa, aleluia. Eu fecho os meus olhos e eu vejo a mesa do Senhor cheia de uma comida deliciosa, cheia de uma comida saborosa, uma comida que vai nos fortalecer, nos nutrir, amém, povo de Deus? Então que você possa usufruir desse final de semana, que você tome uma decisão, não esqueça que hoje, esse horário, amanhã é às 16 horas, amém, povo de Deus? Amanhã às 16 horas e domingo às 18 horas. Quem está comigo, diga glória a Deus aí no seu lugar. Então que você possa pedir ao Senhor agora, nesse início, e dizer: Senhor, eu quero que minha vida mude, eu quero algo mais do Senhor. Mesmo você que está começando a caminhada agora, ou você que já tem muito tempo de caminhada como eu, e eu estou pedindo ao Senhor, me dá algo novo, fala algo diferente para mim, ministra algo sobrenatural na minha vida, e eu sei que vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, povo de Deus? Nós seremos mergulhados no conhecimento de Deus. Quantos estão com essa expectativa? Diga a glória a Deus aí no seu lugar, mergulhados no conhecimento de Deus. Então coloca a mão aí no seu coração, fecha os seus olhos. Sua vida vai mudar, você não será mais a mesma pessoa, você não vai sair desse seminário do mesmo jeito. Quando chegar lá domingo, depois do culto à noite no domingo, sua vida será outra vida, você terá uma visão diferente, você terá olhares diferentes sobre todas as coisas, você terá uma visão de Deus, uma visão espiritual. Deus há de fazer você crescer no conhecimento dEle, Deus há de ministrar uma transformação no seu coração. Você vai ficar mais leve. Todos esses traumas, todas essas dores, todo esse peso que você carrega no seu coração, se prepare, porque chegou a estação de Deus. Nós estamos no trem do Senhor e Ele está nos conduzindo por estações maravilhosas, e essa bagagem pesada, ela vai ser tirada de você. Ele vai te dar uma nova bagagem, Ele vai te dar uma nova mala, para você ter experiências maravilhosas com Ele. Você vai ter uma história maravilhosa para contar. Se prepare, minha irmã, se prepare, meu irmão. O Espírito Santo vai se derramar sobre a sua vida. O Espírito ministrará o seu espírito, e a sua alma tratada, a sua alma restaurada, receberá do fluir, do mover, do poder maravilhoso do Senhor. Meu Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, eu quero te agradecer por este seminário, eu quero te agradecer por este final de semana, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Eu te louvo, eu te exalto. Receba a nossa vida. Agora levanta as suas mãos para o céu, fazendo favor, vai dando glória a Deus aí no seu lugar. Vamos fazer aquele barulho de glória a Deus, de aleluia. Faça mais isso, irmã. Vai, irmã, puxa aí, vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia, vai dizendo que Ele é maravilhoso. Algo novo de Deus vai acontecer, algo novo do Senhor será ministrado. Levanta a sua mão e fala: vem, Senhor, vem agir na minha vida. Chame pelo Senhor agora. Nada vai impedir o agir de Deus, nada vai impedir o fluir, nada vai impedir esse rio de Deus de
vir sobre nós, nada vai impedir o agir do Espírito Santo. Glória, glória, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Receba, Senhor, a nossa vida, receba, Senhor, esse culto. Queremos receber mais do Senhor. Vem, Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso Senhor, nós te bendizemos. Vai dando glória a Deus. Vamos começar dando glória. Diga glória, diga aleluia. Sai tristeza, sai tristeza, sai pesado o coração, toda a carga pesada da semana, sai agora, sai desânimo, sai agora morosidade, alegria, vem alegria do Senhor, vem força do Senhor, vem ânimo do Senhor, vem espírito de vida, vem espírito de renovo, vem espírito de isso, irmã, vai dando glória a Deus. A Bíblia diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. Então dê glória a Deus, fala: vem, Senhor, vem agir, vem operar, aleluia. Que do altar suba o louvor ao Senhor, que dessa igreja suba o louvor ao Senhor. Não queremos apenas fazer, queremos fazer do jeito certo, da forma certa. E não queremos apenas, meu Deus, fazer, nós queremos ser adoradores. Não queremos apenas cantar como adoradores, não queremos cultuar como adoradores, não. Queremos ser adoradores, oferecer o melhor. O Espírito Santo, com as mãos levantadas, diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero que o Senhor me conduza nesta maravilhosa aventura com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, vem na minha vida, vem me conduzir, vem me guiar, transforma-me. Diga: eu não vou sair deste seminário da mesma forma que eu cheguei, em nome de Jesus. Vamos dar um lindo aplauso e dar glória a Deus, e vamos louvar, Juninho, com muita alegria. Vamos louvar, bata a palma dando glória a Deus. Exalte o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, e grande amor. Naquela via dolorosa se entregou, aleluia. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu dia, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu, eu me rendo, sim. Deus Emanuel, Cordeiro de Deus, Príncipe da paz, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, diga, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, com as palmas bem lá no alto. Uou, oh, oh, uou, oh, oh, uou, oh, oh, te adoramos, Senhor. Uou, oh, oh, uou, oh, oh, uou, oh, oh, eu me rendo ao seu. Todos se rendem. Aleluia! Eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh! Deus Emanuel, Cordeiro de Deus, pão da vida, Príncipe da paz, Santo diz, mais alto, mais alto, mais alto. Galileu, Jesus, Jesus,
Galileu, Jesus, Jesus, só a igreja, só a igreja. Jesus, Jesus. Sua glória para estar comigo. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu, venceu o diabo para estar. O véu se rasgou para estar onde? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Oh, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Com as mãos. Emanuel, 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 Emanuel. Olha só, olha só. Deixou sua glória para estar com todos nós. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu, venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso, diga. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Só a igreja. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Ele é o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Diga. Emanuel, Emanuel, Deus conosco, Emanuel. Emanuel, 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 Emanuel. Glória a Deus. Celebra Jesus aí no seu lugar. Celebra Jesus. Isso, igreja. Celebre ao Rei Jesus. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Ah, eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso sobre a nossa vida. E esse plano há de ser, olha, irmãos, todo confirmado, executado pelo Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Nós vamos agora para a palavra de Deus. Você pode permanecer de pé ainda. Nós vamos, e esse tema que se tornou para mim, eu confesso para vocês, eu me enchi de muita expectativa sobre todo este final de semana, pastor Paulo, e eu sei que Deus está trabalhando aqui nesse lugar. A Bíblia diz que o Pai trabalha, a Bíblia diz que Jesus está trabalhando, porque Ele diz assim, olha, eu vou preparar lugar, então Ele está trabalhando. A Bíblia diz que o Espírito Santo trabalha. Acabamos de ouvir uma mensagem domingo sobre o poder do Espírito Santo, é o trabalho dele. Nós também precisamos trabalhar, amém, gente? Ou seja, Deus fez, faz e fará a parte dele sempre, mas não a nossa parte. Então que você possa se dispor ao Senhor. Vamos à palavra de Deus? Então, irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele está fazendo algo maravilhoso na igreja. É perceptível para nós, é perceptível para todos aqueles que, inclusive, têm participado disso, né, pastor? Sim. O Espírito de Deus tem trazido algo tão precioso. E esse dia, este seminário que foi assim, gerado, nós estamos vivendo, né, Deus gerando o meu milagre. Então esse seminário, esse segundo seminário foi gerado
A gente já estava conversando sobre ele. E agora sim, chegou o dia, amém, povo de Deus? Então que tudo que o Senhor tem para nós seja cumprido em nome do Senhor Jesus. Estende a sua mão sobre a vida do pastor Paulo, sobre a vida da pastora Cássia agora. E eu quero que você peça a Deus para que Ele use o pastor como mestre na palavra que ele é aqui nesta noite, e que seja algo tão extraordinário. Senhor, eu oro pela vida do pastor Paulo, da pastora Cássia. Eles são um, meu Deus, pastor Paulo e pastora Cássia, e nós no Senhor, todos nós somos um no Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui hoje. O Senhor gerou esse dia, o Senhor criou esse dia, o Senhor proveu, produziu esse dia para que nós pudéssemos estar, meu Deus, recebendo essa palavra, esse conhecimento. Eu peço ao Senhor que venha nos imergir, em nome de Jesus. Queremos ser imersos, Deus, queremos mergulhar no conhecimento. A sua palavra diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje, Deus, é cumprimento dessa palavra. Nós estamos aqui para estarmos submetidos ao crescimento no conhecimento do Senhor Jesus. Então fale conosco, Deus, e enquanto ouvimos a palavra, enquanto nós ouvimos a mensagem, enquanto nós recebemos o ensino, eu sei que os demônios, eles batem retirada pelo conhecimento, pelo batismo do conhecimento, pelo mover da sabedoria do Senhor. Meu Deus, toda destruição vai bater em retirada, porque a sua palavra diz: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas haverá um batismo de conhecimento aqui, e a destruição baterá em retirada, em nome de Jesus. Cumpre, Deus, a sua palavra, cumpre sua vontade, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, povo de Deus? Vamos dar um glória a Deus aí no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. A todo o povo de Deus, boa noite. Que a gloriosa paz que vem do céu esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Quero que vocês prestem bastante atenção. Vocês já sabem, né, que eu sou muito chato com horário, então eu não quero terminar tarde. Um trabalho desse, infelizmente, demanda tempo, e eu vou tentar controlar o tempo da melhor maneira possível, porque amanhã estamos de volta. Eu queria que vocês entendessem o nosso propósito, né, como o dia de hoje, né, pretendemos levar a palavra até 9h15, né, de 9h15 até 9h30 a oferta e a bênção apostólica. Eu falei durante domingo, né, se você puder abençoar ao nosso ministério, ao nosso propósito, né, traga uma oferta. Eu vou ofertar, né, já até separei aqui, porque eu não ando com carteira, não ando com dinheiro, porque tudo é Pix e cartão, né, então ficar andando com dinheiro não tem necessidade não. Então eu tirei o dinheiro para me abençoar, né, eu quero que seja uma bênção, e a gente não está cobrando nada, né? Então você prepara uma oferta hoje, ou amanhã, ou domingo. Eu trouxe hoje por causa de amanhã. Não sei se conseguiram fazer o levantamento do lanche aí amanhã. Eita, glória, hein? Em nome de Jesus, isso aí. Quero agradecer o Sávio, né? Um dos convidados que eu convidei. Tem mais algum convidado que eu convidei que eu não estou vendo aqui? Ainda não, né? Vamos ver amanhã, vamos ver domingo, né? Nós queremos receber a glória, né, no domingo, e por isso que seria muito bom se você conseguisse vir todos os dias. Por quê, irmãos? Vocês sabem que eu estou aqui muito mais pela questão da área psicológica, que o pastor Robson me convidou. Eu trabalho com casais, sim, mas eu estou muito mais aqui pela questão psicológica. Eu ajo muito mais aqui na questão psicanalítica, né, psicológica. Então eu tenho orientação para dar para vocês, porque nós precisamos nos quebrantar de dentro para fora. E por que eu escolhi falar o homem Jesus, né? O homem Jesus. Quem é o homem Jesus? Para vocês entenderem a relação da nossa mente com a convicção do modelo que Jesus é para nós como homem. Nesses 44 anos e 10 meses, né? 44 anos e 10 meses nos caminhos do Senhor, amanhã faz 10 meses, eu vinha perguntando a Deus: por quê? Por que as pessoas não te adoram como deveria ser adorado? Por que as pessoas não
te buscam como deveriam buscar, Senhor? Por que as pessoas não sentem o que precisam sentir? Por que no islamismo, por que no budismo, por que os católicos, por que muitas pessoas fazem coisas melhores do que nós? Pegar dois tijolos, colocar na cabeça e subir de joelhos uma escadaria até chegar lá para pagar a promessa, né? Por que eles fazem isso com tanto fervor? E eu não vejo os cristãos tendo tanto fervor assim. Porque no livro de Atos, né? As atitudes dos apóstolos, a gente viu quanto que as pessoas se dedicavam às coisas de Deus, que é diferente nos dias de hoje. Então aí Deus foi me mostrando, porque Ele não fala, né? Ele não fala porque para mestre ele mostra e você estuda, né? Então eu fui estudando, fui buscando o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tem a manifestação do dom da fé, que é outro tipo de fé, que poucas pessoas conhecem. Essas que tem a segunda, é fácil e é espiritual, é quebrantado, é muito mais fácil de sentir a presença de Deus. O primeiro é a questão de confiar e acreditar em Deus. Isso é humano, isso não é espiritual, isso é humano. Então Deus me mostrou ao longo dos anos que estava faltando as pessoas conhecerem Jesus como homem. Se fala muito, mas se não conhece. E foi passado para nós uma visão espiritual do Jesus que estava no Velho Testamento, prometido para nós, e do Jesus que está no Apocalipse, que virá nos buscar. E não passaram para nós, de forma humana, o Jesus que esteve aqui os últimos 3 anos de vida dele. E como ele teve só 3 anos de vida, não foi narrado nenhuma coisa sobre ele, do nascimento até 12 anos, e dos 12 aos 30. Mas, na faculdade, a gente aprende, na teologia, a gente estuda alguns livros que falam sobre Jesus, homem. O Jesus que estava nesse meio que não se fala, só conhece o Jesus nos últimos 3 anos de vida dele. Isso é muito pouco para se narrar de um homem. Assim como os outros foram dezenas de anos, durou centena, né? Uma centena e meia de anos, né? Como alguns da Matusalém da vida, né? Agora, Jesus foram 3 anos. E não se aparece Jesus, como eu falei, do nascimento até 12 anos. 12 anos narra onde que ele estava, vamos falar sobre isso aqui hoje. E dos 12 anos aos 30 anos, a Bíblia não fala sobre ele. Mas a gente estuda, a gente busca, a gente conhece, a gente vai atrás, para justamente entender essa parte psicológica do homem Jesus. E aqui, hoje, o tempo é pequeno demais para você falar tantas coisas que nesse 1 mês e meio eu estou me preparando. Me perdoe se eu me emocionar, me perdoe se eu passar mal, porque eu estou muito envolvido, né? E eu quero isso para mim, eu quero sentir a presença de Deus, eu não quero ser um ministrante. Diz o irmão que a diferença que eu tenho para os outros palestrantes, porque eu sinto aquilo que eu ministro. Eu não só ministro, não. Eu sinto aquilo que eu ministro, porque eu quero receber também. Eu quero receber também, porque eu sou somente o quê? Um canal. O canal não recebe diretamente, passa por ele, mas eu preciso, porque eu sou um canal humano, e eu preciso sentir. Então, eu quero deixar bem claro que eu quero mostrar para vocês o Jesus homem, como modelo de vida, como exemplo a ser seguido, como ser humano. Não estou desqualificando a parte espiritual quando eu falei de algumas falhas. Vou mostrar para vocês algumas falhas que ele teve e por que teve, como foi resolvido, ensinando para nós como deve ser resolvido, para a gente poder entender justamente a revelação de Deus através dessa palavra, através do que Deus tem para nós, através do que Deus quer mostrar para nós, né, em relação à palavra de Deus. E eu trouxe o vídeo, né, que fala da morte de Jesus, um dos mais próximos da realidade do que aconteceu. Vocês vão ver aqui, né? E essa semana eu sei só de uma pessoa que me testemunhou que
que estava preparando para o dia de hoje, dizendo para uma outra pessoa, né, que não queria ficar chateado, que não queria ficar bravo, não queria passar raiva, e o pastor falou comigo, e falou com a gente lá na igreja, e eu quero chegar até sexta-feira à noite, sem ser amolado. Teve mais gente aqui, além dessa irmã, que passou por isso aí, e que lutou contra isso aí? Quarta-feira, eu cheguei em casa, não, lá na clínica, quarta-feira, passei um mal, cheguei em casa fazendo vômito, dormi nada de noite, quarta para quinta, não sei, né, amor, da onde que saiu o mal que eu passei. Parecia que eu ia ficar até hoje passando mal, né, um mal-estar, uma opressão, né, na quarta-feira, uma coisa estranha. Na quinta-feira de manhã, até na hora do almoço, estava passando mal, eu clamando ao Senhor, pedindo às pessoas que intercedem por mim, para me cobrir de oração. Aí na quinta-feira eu melhorei, né, quinta à noite, né, estava com a Dice, estava bem melhor, mas hoje de manhã eu acordei melhor em nome de Jesus. E as pessoas do meu serviço já repararam, me perguntaram o que aconteceu, né, e eu fui quinta-feira para dar aula lá para eles, assim eu não tinha condições de ir, eu estava passando mal, estava fraco, né, e foi muita perturbação, mas cheguei aqui, aleluia, glória a Deus, né, Deus não deixou que nada pudesse abalar, mas mostrando que estava conosco em nome de Jesus. Então é necessário que a gente reviva hoje, amanhã, 4 horas da tarde, vamos começar aqui, como eu, né, designei aqui o que vai acontecer, vamos fazer umas dinâmicas, vamos fazer uns trabalhos muito, muito próximos, né? Fiquei muito feliz que a igreja hoje encheu da frente para trás, parabéns, 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 né? Continue assim, continue chegando no horário, 7h30, estava 90% das pessoas aqui, parabéns, estou gostando de ver, é assim que eu gosto. O professor gosta quando o aluno faz aquilo que ele ensina, né? Então, as duas coisas que eu tenho pegado no pé desde fevereiro desse ano, né? Que é o horário de chegar na igreja, né? E quanto mais perto do altar, melhor é. Vocês não vão se arrepender. Você que chegava atrasado, você que tinha esse hábito de chegar atrasado, você que sentava do meio da igreja para trás, né? E você tomou isso no seu coração de sentar na frente, tem certeza que você vai me testemunhar como que mudou sua vida em nome de Jesus. Porque eu não ia falar isso à toa, eu não ia falar isso por nada, eu não ia falar isso por falar. Eu sou um estudioso de comportamento humano, e o que é bom, um comportamento bom, que traz coisas boas, é evidente que eu vou ensinar, é evidente que eu vou passar, né? Então, nós estamos tentando passar tudo que eu sei para vocês em nome de Jesus, porque eu não sei até quando vou ficar aqui, né? Não sei se eu vou embora amanhã, se eu vou embora no final do ano, eu não sei, mas enquanto eu estiver aqui em nome de Jesus, eu quero passar para vocês em nome de Jesus o que o Senhor me ensinou esses anos todos. Então, pode apagar a luz, né? Vamos ver o vídeo. Se quiser tem um lugar aqui, tem um ali, tem 2 aqui, tem 4 ali. Chega mais perto para você ver melhor esse vídeo em nome de Jesus, ok? Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. Valeu. Pode acender a luz aí, por favor. Irmãos, pode ir. Vai mexer mais? Aleluia, Jesus. Vamos usar agora a de cima lá. Não sei se vocês sabem o porquê Jesus morreu na cruz, né? Por que houve a morte. Não fizeram sintonia aí vocês dois. Mas tá muito alto aqui, Juninho. Mas no Velho Testamento, os pecados eram redimidos
até a vinda de Jesus. E aí morriam-se animais. Animais se morriam, e aí estavam esperando quando o Redentor, que Jó fala sobre ele, aparecesse. Enquanto o Redentor não aparecesse, animais e milhares de animais foram morrendo. E quando Jesus morreu, ele foi lá nesses 3 dias. O que ele fez nesses 3 dias? Ele foi lá no inferno e tomou a chave da vida e da morte. Ele foi lá no seio de pai Abraão e visitou todos os que morreram, desde o primeiro que morreu, biblicamente falando, que foi Abel, injustamente, desde Abel até o último que morreu naquela hora que ele estava descendo da cruz ali. Ele visitou e disse: aqui, Jó, eu sou o Redentor que vive. Jó ficou super feliz. Chegou para Sadraque, Mesaque e Abednego: olha eu aqui, o 4º homem que estava com vocês na fornalha. E foi anunciando para cada um deles que ele tinha chegado, que ele tinha feito a parte dos animais. E dali para frente, Satanás reivindicou que não poderia ser mais animais, teria que ser um ser humano. E Deus olhou para a terra e não viu nenhum ser humano que pudesse fazer isso. E aí Jesus chegou e disse: Pai, eu posso ir. E aí Deus disse: filho, você vai deixar sua glória aqui, você vai deixar de ser Deus e você vai ser homem. Você quer assim mesmo? Você está disposto a pagar esse preço, filho? Pai, para cumprir a palavra, por amor eu vou. Ok. Tirou-se a glória de Jesus e mandou ele vir. E ele veio como homem. Nem 1% Deus. Ele veio 100% homem. E o que ele tinha de Deus era aquilo que eu e você podemos ter: a convicção, a certeza, o amor, a obediência à palavra de Deus. É o que ele veio fazer. E eu vou passar alguns textos. Como eu disse, é muita coisa para falar. Pode ter certeza que no decorrer do ano e ano que vem, se assim Deus permitir, né, eu vou trazendo algumas coisas, porque é muita coisa. Mas eu quero trazer o principal para vocês entenderem. Por quê? Porque os grandes líderes do Velho Testamento, eles foram muito reconhecidos e considerados pessoas inefáveis, pessoas maravilhosas, pessoas quase endeusadas no Velho Testamento. E assim passa para o Novo Testamento. Nós sabemos que tem o santo apóstolo Paulo, né, santo Barnabé, nós sabemos disso. E homens que fizeram coisas maravilhosas e sobrenaturais, homens que curaram, homens que ministraram bênçãos, homens que fez coisas poderosas, e ainda assim não conseguiram ser Deus. Eles foram simplesmente homens que tentaram fazer de tudo, como Paulo fala, né? Uns falam que é de Apolo, outros falam que é de Pedro, outros falam que é meu, né? Ou seja, as pessoas estavam ali procurando um homem. Quando Moisés subiu lá para o monte buscar a revelação de Deus, as pessoas viram que demoraram, e eles queriam um Deus. Eles fizeram um bezerro de ouro. Nós somos assim. Nós precisamos de um ponto de contato, né? Precisamos de alguma coisa para a gente ver. E por isso que Jesus me respondeu, o Espírito Santo me respondeu, por que os apóstolos, né, por que os integrantes dessas seitas conseguem fazer coisas que nós não conseguimos fazer, que muito crente não consegue fazer? Porque eles têm um exemplo de um líder homem. Eles têm um exemplo de um líder homem, não de um Deus líder homem, mas de um líder homem que para eles viraram Deus. Viu a diferença? Né? O líder homem que virou Deus, e nós temos ao contrário. Então fica difícil a gente sentir, e você viu aqui no vídeo, você viu o sofrimento de Jesus, você viu ali
o que ele passou por nós como homem. Mas ele ressuscitou, passou, mas imagina naquele momento ali, aquele momento de sentimento, por dois motivos: pelo sofrimento que ele passou, e segundo, porque os judeus, ele veio para eles e eles não o receberam. As decepções que Jesus teve de Judas, foi escolhido para ser amigo dele, para viver com ele, conviver com ele, né? Ele sabia que Jesus sabia que Judas ia traí-lo, que Pedro ia negá-lo lá atrás. Não sabia, muitas coisas ele não sabia. Ele foi sabendo à medida que a revelação foi vindo, ele foi sendo orientado pelo Espírito Santo. Mas se ele soubesse de tudo antes, como a gente fala que ele é onipotente, onisciente e presente, aqui ele não era, aqui ele era um homem comum. Então ele não era onisciente, onipresente, onipotente. Não podemos dizer isso, não podemos falar isso. As coisas que aconteceram foram coisas que ele não sabia que ia acontecer, e quando ele profetizou e quando ele buscou, ou o Espírito Santo revelou, ou ele tirou dos próprios escritos do Torá, da palavra de Deus, e não simplesmente de que ele foi reportado de algo que ele já sabia. Se ele soubesse, ele não chorava. Se ele soubesse, ele não sofria. Se ele soubesse, ele não fazia o que ele fez. E a gente tem que entender isso. Então, por isso que eu tenho essa convicção do Jesus homem. E os apóstolos, os apóstolos fizeram coisas maravilhosas. O que Paulo fez, o tanto que ele fez contra os cristãos, o que ele fez a favor do Evangelho de Cristo. Já que os judeus não quiseram, então eu vou mandar para ganhar os ímpios. E Paulo foi para pregar para os ímpios. Por mais que era judeu, ele sofreu, morreu também, sofreu, mas não ressuscitou. Muitos líderes passaram, mas poucos, não conseguiram chegar aonde que Jesus chegou, e somente Jesus chegou no ressuscitar. E aí sim tem a prova que ele era Deus. Não sei se vocês sabem, vieram muitas pessoas, muitos homens antes de Jesus, dizendo que era Jesus. Pessoas que queriam confundir os judeus, dizendo que era Jesus, porque sabia na profecia, Isaías 53, fala, nós vamos ler um pedacinho dele aqui, a respeito de Jesus. Então, Satanás levantou homens que pudessem estar enganando o povo para tirar, a visão de que viria o Jesus. Quem é o Jesus? Quem é o Jesus que vai vir? Quem é esse que vai salvar os judeus? Foi o sacerdote, o sumo sacerdote procurando, E como não eram, como eles falharam, como eles não vieram instruído pelo Senhor, e nem tinham o Espírito Santo, como Jesus passou a ter. Então eles fracassaram na missão satânica de substituir Jesus. Talvez nem foi consciente um homem ou outro homem que fez, a gente que estuda história bíblica na faculdade, irmãos, cada coisa que não tem nem escrito na Bíblia, a gente fica meio assim, será que foi isso mesmo e tal? Os professores falam, não tem prova espiritual, mas tem prova literária, e a gente vê umas coisas que totalmente diferentes do que a gente estuda. A gente não pode nem ficar falando, porque vai falar que é uma heresia, do que a gente vê nos livros que a gente estuda fora dos livros da Bíblia, considerados sagrados, porque são 66 que nós temos, mas existe muito mais de 66 livros que foram escritos por homens que se dizem inspirados por Deus, mas não foram classificados, qualificados no concílio de Trento para ser aprovado, para entrar como Bíblia Sagrada. Então existe muito mais informações sobre as coisas de Deus, que não está nesses 66 livros aqui, que não estão aqui, e os que estão aqui, foram traduzidos, foram interpretados, e tem algumas coisas erradas que foram mal colocadas, não na original, não na revelação do Espírito Santo, mas aquele e aquela que tiver a unção do Espírito Santo vai tirar a verdade daqui em nome de Jesus. Vai tirar a verdade aqui em nome, pode ter o E pequeno, ou é maiúsculo ou é minúsculo, pode confundir alma com coração, com espírito, pode fazer o que for, tiver diferente do original aqui, que a gente estudou no original, mas o Espírito Santo vai mostrar, porque ele escondeu aos sábios entendidos e revelou a nós, os pequeninos.
e ele veio realmente para revelar os mistérios dele, mas não é qualquer um, porque o eunuco disse: como eu posso entender se não tem ninguém que me instrua, ninguém que me oriente? E por isso que domingo nós inauguramos esse projeto com o poder do Espírito Santo. Você viu aquela lista de coisas que o Espírito Santo proporciona? Sem ele não adianta, sem ele não adianta. E por que eu venho falar hoje sobre o homem Jesus? Porque sem o homem ser transformado, que vamos falar amanhã sobre o Espírito Santo transformando as nossas vidas, não tem como receber a glória de Deus. É condicional, não é fazer, nós temos que ser, porque, irmãos, são 44 anos e 10 meses estudando, irmãos, o porquê que as coisas não aconteciam, não só comigo não, com as pessoas que me rodeiam, indagando, Deus, não é assim que me ensinaram, por que está assim, por que está errado? E a gente vai aprendendo justamente quem é este homem Jesus. E por isso que é importante entender e mostrar o modelo de homem Jesus, não o Jesus espiritual, aquele que está prometido no Velho Testamento e aquele que está no Apocalipse, aquele que vai buscar a gente, aquele que vai nos coroar. Hoje eu vou falar do homem Jesus, hoje eu vou falar daquele homem que se pronunciou, que se colocou à disposição de substituir um animal, porque Satanás reivindicou de Deus que fosse um ser humano. E aí veio todos os precursores ali do Velho Testamento, nenhum deles serviram, até que chegou o tempo de Jesus. E aí ele veio, e Jesus significa o Salvador, e Cristo significa o Redentor. Então ele é o Yeshua HaMashiach, aquele que salva, aquele que redime. Pelo nome que ele carrega sobre si, ele veio aqui na terra. Quando chamavam ele de Jesus, estava interpretando: vem aí o Salvador. Isso que instigava a polícia, isso que instigava o sacerdote, isso que mexia com ele. Salvador de quê? Não é assim que o Salvador vai vir. O sacerdote dizendo, o sumo sacerdote, os escribas dizendo: não é desse jeito que vai vir, pobre, fraco, desse jeito, humilde demais, simples demais, não é esse que vai vir. Mas justamente é este que vem, aquele que é perseguido, aquela que é perseguida, aquele que é julgado pedra no ministério dele, aquele que é julgado pedra no ministério dela. É esse que é de Jesus, porque aquele que é aplaudido, aquele que é iluminado, aquele que é carregado pelas multidões, este não é de Deus, porque Deus não quer isso. Deus quer pessoas que são ocultas e que fazem grandes coisas em nome de Jesus. E foi assim este homem que não foi reconhecido. E poucas pessoas no século 20, século 21, nasci no século 20, estou no século 21, né? Não tem 100 anos de idade não, mas nesse século aí, né? Poucas são as pessoas que reconhecem Jesus como homem. Então abre para mim, por favor, a palavra em nome de Jesus. Pode passar, mais um aí. Quem é o homem Jesus? Quem é o homem Jesus? Mateus 1:21 diz assim: e ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Será chamado Jesus, e ele salvará o povo do pecado. De qual pecado, irmãos? Da capacidade de você ir para o inferno. As pessoas, os grandes estudiosos, né, os diretores de empresas, os gerentes, os engenheiros que eu prego para eles, que eu falo de Jesus para eles, eles sempre me perguntam: ô Paulo, eles falam um tal de salvar de quê? O que eu fiz para me ser salvo? Eu preciso ser salvo. Tem crente que não sabe isso até hoje. Vamos trazer um estudo aqui sobre isso, né? A salvação, privilégio para poucos. O que é ser salvo? Salvo de quê para quê? Por isso que muitos vão ser chamados, mas poucos vão se fazer ser escolhidos e vão ser salvos.
salvos de todo um processo, projeto que foi feito desde lá de Gênesis, e as pessoas não entendem isso. Pode passar para mim, por favor? Isaías capítulo 53, né? Isaías capítulo 53, deixa eu ler, né? Isaías capítulo 53. Ó, passei aqui. Isaías 53, aqui. 53, 2 e 3. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías era um profeta. Isaías viu este homem Jesus. Ele viu o homem Jesus. E quais são as características desse homem Jesus? Não tinha parecer nenhuma formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, era homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Era um homem de uma aparência não muito bonita, como aquele que está aqui no filme, que é um rapaz muito bonito, né? Você vê passando os flashes, né, dele falando com os seus discípulos. Não era bonito, não era uma pessoa de expressão, para justamente não chamar a atenção. Ele era oculto, ele trabalhava, ele carregava muito peso lá na marcenaria do pai dele. Até 30 anos ele sofreu muito, e como tinha uma regra, e tem uma regra, que para ser mestre, para ser rabino, só pode ser depois de 30 anos, por isso que o único ministério de Jesus foi mestre. O segundo que ele ajudou foi evangelista, e o terceiro é que foi pastor. Mas o primeiro dele foi mestre. Ele se colocou à disposição de ensinar, porque se fosse outro ministério, ele iria começar mais cedo, ele não iria começar aos 30 anos, ele iria começar mais cedo. No Velho Testamento não se comenta a idade que ele iria começar, mas ele era um homem que não tinha aparência nenhuma, que não tinha nada que dissesse sobre ele, que falasse assim: esse cara é bonito, esse cara tem um dom da palavra, esse cara é diferente, esse cara é uma pessoa que faz a diferença. Não, vocês viram aqui, e continua falando, ele era uma pessoa simples, era uma pessoa não expressiva, era uma pessoa insignificante naquilo que eles queriam desenhar que fosse o homem Jesus, naquilo que as pessoas retratam e que fariam questão de ser. Por isso que ele veio como homem. Jesus, Deus, não mandaria um homem, Deus, feio, que sofria, que tivesse sofrimento na vida. Ele não mandaria um Deus assim. Mas como ele veio como homem, a glória ficou para trás, e ele se vestiu de um homem que não chamaria a atenção. E a palavra de hoje eu quero fazer paralelos com você, com a sua vida, com o que você pode fazer como receptor do modelo de Jesus. Você talvez é insignificante aqui na igreja, talvez você se ache uma pessoa zerada aqui na igreja, mas você pode ser muito útil para Deus. Lá atrás, naquela salinha que eu converso com as pessoas, que cada coisa linda que a gente tira das pessoas, que cada coisa maravilhosa que eu vejo nas pessoas, como que ainda ninguém não viu isso, né? Como que ainda ninguém não pôs essas pessoas para trabalhar. Por isso a visão do pastor Robson foi maravilhosa, foi ideia dele, não foi nem minha não.
de trabalhar com essas pessoas lá atrás, orientando, instruindo, para a gente tirar o melhor de vocês, porque vocês têm o melhor para dar. Vocês têm, em nome de Jesus. Pode ter 4ª série, pode ter 8ª série, pode ter 2º grau, pode ter faculdade, independente do que você tem, não tem problema, o Senhor vai te usar, o Senhor pode te usar, só que tem que se dispor, tem que se dispor. Quanto mais você se dispõe, mais o Senhor te usa. Pode passar para mim, por favor. Olha o que eu coloquei, ó. Você consegue enxergar Jesus, um homem de carne e osso? Você tem a capacidade de visualizá-lo como um ser humano, sujeito a tudo que nós temos? A intenção deste trabalho é mostrar Jesus como um modelo de vida humana, aquele que, sendo homem, venceu e nos mostrou como fazer. Imitar o Mestre é um dever que temos como cristão e temente a Deus. Os grandes homens que marcaram a sua época, os tornando deuses para os seus adoradores, se apresentaram como homem, viveram como homem e morreram como homem, somente não ressuscitaram, pois eles não tinham a missão que Deus tinha determinado somente a Jesus. Indira Gandhi, Bhakti-Rabban, Maomé, todos os líderes foram grandes homens, foram fundadores de uma seita, sim, mas o trabalho que eles fizeram foram maravilhosos. Teresa de Calcutá e muitas outras pessoas, foram pessoas que, se você conviver com elas, você admira essa pessoa, você via as qualidades dela, e Deus permitiu, sim, para que eles pudessem ser orientados e ser orientadores, mas não era deles a missão de salvar. Não era ele a missão de salvar, porque nenhum deles vieram em nome de Deus, somente Jesus, somente Jesus. Por isso que eu não sigo o Islã, por isso que eu não sigo o islamismo, por isso que eu não sigo o budismo, por isso que eu não sigo a Igreja Católica, a romana. Eu sigo Jesus, porque Ele ressuscitou, dele veio os ensinamentos. Você pode tirar muitos ensinamentos lá do islamismo, você pode tirar muitos ensinamentos do budismo, você pode tirar muitos, sim, claro que pode tirar muitas coisas, sim, mas nenhuma delas leva a Deus, somente Jesus, né? Pode passar para mim, por favor. Vamos lá, ó. Olha lá, o islamismo, né? Muhammad, que é o Maomé; budismo, Siddhartha Gautama; hinduísmo, filosofia de vida; espiritismo, Allan Kardec. Foram religiões que tiveram seus homens, e isso, o que ele ensinava, pelo modelo de vida dele, chamou a atenção das pessoas. Por isso que muitas pessoas seguiram, alguns, tipo o João de Deus, lembra do João de Deus, mais recente aí? Quantas milhares e milhares de pessoas, ao ponto de deitar com ele na cama, ao ponto de ir para a cama, depois vai falar que foi molestado para tentar tirar algum dinheirinho, né? Mas na verdade algumas deitaram com ele, nem todas foram molestadas, né? Por quê? Porque o que ele falava e fazia no mundo humano e no mundo espiritual condizia para que as pessoas o adorassem. Por isso que nós temos que entender Jesus como homem, para que nós possamos fazer isso pela fé, porque nós não vimos Jesus como aquelas pessoas viram João de Deus, como viram esses homens aqui, né? Essas pessoas aqui da filosofia de vida, né? Que foi passado por vários homens, não foi só uma só. Então quando a gente enxerga Jesus como homem, fica muito melhor e mais fácil de entender as revelações de Jesus nas nossas vidas. Por isso que é importante entender a capacidade de Jesus ser homem. Vamos ver alguns itens aqui, por favor, passa para mim, a minha querida Clécia vai ler para mim. Vamos ver o caminho que Jesus percorreu como homem, quando criança. Clécia, Lucas capítulo 2, versículo 42, pula para o 46, pula para o 52. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que acontece? Acabou? 56? 52? Jesus crescia como homem.
Ele fez uma desobediência à sua mãe, saindo de perto dela, porque eu não posso ler todo o texto, né, que demora muito. Ele desobedeceu a mãe dele, ficou 3 dias sumido. Ele errou como um menino que não podia se afastar da mãe, mas ele foi emancipado aos 8 anos de vida. Ele foi apresentado ao 8º dia, e ele foi circuncidado ao 8º ano, e a partir, lá na época dos judeus, 8 anos já considerava como adulto, como dono de si. E ele sentiu, e aonde que ele foi encontrado? No templo. Ele estudava, ele procurava, ele tinha aquela natureza de conhecer. Eu desde criança, eu mexo com religião. Eu tenho um exemplo da minha vida por causa disso. Não era a religião que viria a ser a que eu estou nela hoje, mas eu fazia muita coisa desde criança, desde criancinha, lá na igreja, lá perto de casa, lá com o padre, lá o padre Pide, né? E fazia as coisas lá, e tinha aquele interesse enorme, mas não sabia o que ia acontecer comigo, o que ele serviria para mim ser o que eu sou hoje. Jesus também estava ali, Jesus estava ali como um homem, né? Jesus estava ali se pronunciando. Desde criança ele sentia a vontade de fazer a vontade do Pai, e ele não falava ali quando criança, pelos os estudos que nós fizemos, pelo que a gente estudou em outros livros, né? Ele não falava que ele era o Salvador, ele não falava que ele é o Redentor, ele não falava algumas coisas que dava a entender que a mãe dele sabia que ele iria ser aquele que ia salvar, né? Não se colocou bem claro isso, e isso fez com que Jesus crescesse em sabedoria e entendimento. Crescia em sabedoria e entendimento, ou seja, era um processo. Ele não estava com conhecimento, ele não estava com sabedoria, entendeu? Isso foi adquirindo, porque se ele fosse Deus, ele já estava com a sabedoria, ele já estava com conhecimento, mas ele foi crescendo à medida que ele foi estudando, que ele foi buscando. E você precisa buscar, irmãos. Irmãos, eu viajo muito, eu prego muito fora. É raro uma igreja que tem o que vocês têm aqui, a escola do ensino, o culto do ensino. É raro, e poucas pessoas interessam vir, poucas pessoas não vêm, poucas pessoas desinteressam. Vêm às vezes por curiosidade de manhã e cumpre um rito religioso, e não vem à noite porque vai ver televisão, vai se descansar em casa e não volta de noite, ou só vem à noite porque de manhã quer descansar, porque é o domingo, precisa descansar, trabalhou a semana toda e quer descansar, quer relaxar, acordar às 8h30, 9 horas, 9h30, 10 horas da manhã, tem que lavar o cachorro, lavar o carro. Aonde está o interesse de crescer? Pergunta às meninas Aline e Alice, que são recém-convertidas, batizadas, pergunta a elas, por que ela vem de manhã e de noite? Vai se entender que é o primeiro amor. Elas falam com tanto gosto, que você vê que é o primeiro amor. E estou trabalhando com elas, e uma delas está comigo na clínica, para que esse primeiro amor nunca se perca, em nome de Jesus. Porque as pessoas se perderam, e pode ser, não estou afirmando, né, não estou julgando, não posso fazer isso não, mas muitas pessoas não vêm nos 2 horários, porque um dos dois está alimentando a si próprio. E Jesus está voltando. O Senhor quer pessoas que querem desejo dEle, vontade dEle, buscar a Ele. E assim, como eu estudo comportamento, não é todos, eu sei que não é todos, mas o comportamento de vir de manhã, não vir de noite, ou vir só de noite, não vir de manhã, pode dar a me entender que alguns estão mais se alimentando a si do que realmente precisa, mesmo sendo o mesmo texto, mesmo sendo o mesmo pregador, mesmo sendo a mesma igreja, mas o Espírito Santo faz diferente todas as coisas. Se você tem curiosidade, pergunta àqueles que sempre vêm de manhã e sempre vêm de noite, por que eles vêm e por que continuam vindo. Eles vão falar para vocês. O batismo, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea,
como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluia. Mais uma evidência de como ser homem e não ser Deus. Ele foi batizado para que pudesse ter acesso ao Espírito Santo de Deus. Se ele era Deus, para que ele precisava de ser batizado para receber o Espírito Santo de Deus? Ele já teria o Espírito Santo de Deus, ele já viria com ele. E por que ele teve que se batizar? Para se cumprir a palavra, para se cumprir o que ele veio fazer. Ele precisava se imergir, não porque ele tinha pecado, mas porque ele carregava os nossos pecados. Ele se batizou não porque ele era pecador, ele se batizou porque se fez de pecador por nós. Ok? Isso chama, na psicanálise chama de transferência cognitiva. Ele se colocou, assim como muito sofro com os meus pacientes na minha clínica, eu faço uma substituição muitas vezes da vida deles para a minha vida, ao ponto de não me transformar, graças a Deus, porque o meu médico me perguntou se eu não sou influenciado pelos tantos de problemas que eu trato na clínica, e é o poder do Espírito Santo que não me deixa ser influenciado. Porque muitos psicólogos, muitos amigos meus psicólogos, que fazem bem menos do que eu faço, em relação do que eu faço, e são pessoas influenciáveis e que estão doentes, estão passando mal. Uma psicóloga não conseguiu tirar a carteira pela segunda vez. Como é que pode? Por problemas psicológicos, psicóloga. Então você vê o quanto que as pessoas estão sofrendo, né? Mesmo formada em psicologia. Era para passar da primeira vez, se realmente soubesse dirigir, né? Mas como não sabe dirigir, mas não sabe dirigir a mente, que amanhã eu vou falar sobre isso aqui, né? Não sabe governar, que é inteligência emocional, não sabe trabalhar com isso, aí vai tomando bomba uma atrás da outra, né? Vamos ver o terceiro aqui. No deserto, Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Ele estava preparado, ele estava se preparando, ele estava apto a entrar no deserto. Quem é um homem Deus não precisa estar cheio, porque ele é o próprio Espírito Santo. Ele estava cheio de uma coisa de Deus. Se ele era o próprio Deus, para que vai estar cheio de duas coisas da mesma coisa? Então por isso que ali ele era um homem. Como dizem que eu sou um homem cheio de Deus, é porque eu sou um homem com as manifestações de Deus. Então por que Jesus é diferente? Ele era um homem com as manifestações do Espírito Santo de Deus. Porque se ele fosse o próprio Deus, não precisaria ser cheio do Espírito Santo. Porque ele era o próprio Deus. E o próprio Deus não precisa ser cheio de uma segunda coisa. Daquela segunda coisa que é dele, pertence a ele. Por isso que ele veio como homem. E você, aquilo que Satanás julgou na cara dele, naquilo que Satanás pediu a ele, ele foi aonde? Onde que ele foi? Tudo na palavra. Tudo na palavra. Tudo na palavra. Pode anotar aí, aí você lê todo o texto, né? Porque não posso demorar. Por isso que eu falei que tem que ser objetivo, né? Que eu explicar cada situação. Quando ele veio, ofereceu o mundo, né? Quando ele ofereceu o mundo para eles, pegou eles e viajou com ele, pegou Jesus e viajou. Vê se Jesus, Deus, ia deixar Satanás viajar com ele. Viajou porque ele era homem. E fez um tanto de coisa lá, mostrou um tanto de coisa, e Jesus deixando. Jesus, homem, porque como homem, ele pode ser sim envolvido, mas não, Jesus não se deixou ser abatido por Satanás. Você pode ser envolvido por Satanás, mas nunca abatido por ele, porque o Senhor é seu pastor e ele te protege em nome de Jesus. A fofinha falou assim: amor, que interessante esse mal-estar seu, como que saiu isso? Eu comi comida mais simples lá em Matozinhos, um restaurante simples, sempre como lá. O que aconteceu? Satanás pode tentar me envolver, mas não pode me dominar em nome do Senhor Jesus. Assim como aconteceu com o homem Jesus. O homem Jesus foi tentado ser
transformado para Satanás. Quando Satanás conseguia que ele respondesse, conseguia que se conversasse com ele, Satanás achava que ele iria cair, mas ele foi mostrando não só para Satanás, como para nós também, como homem, como nós temos que mostrar para Satanás também, como homem, quem somos nós, da onde nós viemos e para onde nós vamos, em nome do Senhor Jesus, ali no deserto sofrendo. Depois, no quarto, ele derrubou mercadorias na porta do templo, Marcos capítulo 11, versículo 15 a 17, por favor. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. É um dos versículos, irmãos, que a gente tem que trazer ele de trás para frente. Se você pegar ele de trás para frente, pelo que a Clécia leu aqui, eu vos tenho ensinado, como está escrito na palavra, que a minha casa é uma casa de adoração, então é uma casa de comércio. Olha o que vocês estão fazendo. E ele saiu derrubando tudo, irmãos. Ele saiu quebrando as coisas todas, como homem. Porque se ele fosse o homem, se fosse Jesus, Deus, ele não quebraria as coisas. O que nós aprendemos, que Jesus é manso, que Jesus é uma pomba. Como é que pode ser manso e pomba e sair quebrando as coisas todas? Visualiza ele quebrando as coisas todas. Visualiza ele destruindo as mercadorias das pessoas, destruindo as coisas que as pessoas com muito custo conseguiram tratar, cuidar. As rolinhas voaram, as pombas voaram, os animais morreram, quebrou os utensílios. Jesus, como homem, muito nervoso, muito chateado. E eu tive a audácia, Clécia, de estudar sobre o temperamento de Jesus, e para mim foi sanguíneo. Sanguíneo do sangue quente. Por isso que ele entendia Pedro. Por isso que ele foi muito amigo de Pedro. Porque um sanguíneo entende o outro. Um colérico entende o outro, como eu sou. Então Jesus nervoso, se ele fosse fleumático, ele não ia quebrar, ele ia gritar, ele ia esbravejar, mas ele não ia quebrar, ele não ia estragar as coisas dos outros, porque não foi isso que eu aprendi que Jesus era. Então ali Jesus agiu como homem. E às vezes você não faz umas coisinhas dessa também, que você fica bravo, você sai do sério, né? A gente pode irar, mas não pode pecar. Se coloca na cena lá, você de fora, você vendo Jesus quebrar aquele tanto de coisa lá. Isso não é o Jesus que eu conheci lá em 1 João. Esse não é o Jesus que eu aprendi nos apóstolos, não. Não, tem uma coisa errada aí. Esse cara aí é impostor. Nervoso, irmão, ficou vermelho, os olhos dele ficou zoião assim, ó, ele cresceu, a pupila do olho foi para fora assim, tão bravo que ele ficou bravo. Mas porque, pega o versículo de trás para frente. Eu vos ensinei, eu os orientei, a casa do meu pai, a casa de quem estou representando, não é casa de salteadores, não é casa que tira bem comum para as pessoas, como eu observei muito bem domingo que o pastor Robson disse, né? Tudo que está se vendendo aqui é para a casa do Senhor. Foi o que você falou? A preocupação para ninguém achar que aqui está virando ponto de comércio. Como lá era ponto de comércio, não vendia para ajudar o templo, não vendia para ajudar os sacerdotes se manterem, não, vendiam para sustento próprio, tirava dinheiro para si, e por isso que ele ficou muito nervoso, como sanguíneo que eu, Paulo Florindo, traduzo o que possa ser. Ele ficou muito nervoso, e aí ele demonstrou esse homem Jesus, que ficou muito nervoso quando estava indo contra, como um dia eu falei aqui nos casais aqui, ano passado, sobre o culto doméstico, depois saí daqui chorando. O que eu falei? Acho que eu machuquei umas pessoas sobre o culto doméstico, mas porque a gente fica bravo, porque as pessoas não obedecem, porque as pessoas insistem
insistam em fazer as coisas erradas, e a gente como mestre, como Jesus era mestre, e eu pior do que ele, porque eu sou colérico, né? E colérico não aceita nenhuma repulsa aquilo que ele ensina, né? Sanguíneo nem tanto. Eu fiquei muito nervoso, e no sábado seguinte eu fui pedir perdão, né? Porque eu sei que eu me exaltei, mas não contra as pessoas no pessoal, mas estava fugindo o amor de querer receber as coisas de Deus. E o que entristece a gente faz de tudo, a gente se dedica, e a pessoa não quer mudar, a pessoa não quer ter mudança. E é tão gostoso quando você vê pessoas colocando em prática o que você ensina. Por isso que Jesus ficou nervoso, ficou chateado. Ele vinha ensinando isso, e as pessoas não colocou em prática. Quando ele bate o olho lá, de novo, já falei com eles que, né, antes já tinha falado, ele tinha falado, por isso que depois ele agiu. Ele tinha falado, não é isso, não pode, a casa do meu pai não é isso. As mesmas pessoas vendendo. Ah, é? Então tá bom. Aí subiu o Nilo nervoso, que aí as pessoas assustaram, né? Como pode um homem, Deus, que veio em nome de Deus, fazer uma coisa dessa? Porque ali ele foi homem, ali teve o sentimento do temperamento sanguíneo, né? Vamos ver o próximo, o quinto. Chorou pela morte de Lázaro. João capítulo 11, versículo 34 e 36. João 11, 34 a 36, por favor. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Olha a profundidade disso, irmãos. Como eu posso chorar através de um sentimento da perda de um amigo, se eu sabia que esse amigo ia morrer, e eu iria ressuscitá-lo, e ele viria para mim? Não ia ter choro, seria muito fingimento da parte de Jesus. Então ele não sabia que Lázaro ia morrer. Ele diz: eu vou. Se você pegar todo o texto, tá? Não posso escrever, não posso ler, que vai demorar. A gente estudando, né, o contexto, em outras versões, americana, que fala muito mais claro, né? A gente estuda nisso. Ele disse para esperar, porque não poderia ir naquele momento. Ele estava ocupado, não tinha condições de ir. E aí, quando ele teve condições de chegar lá, ele não chegou a tempo de ver o seu amigo doente. E tanto as irmãs dele confiavam que Jesus podia fazer a cura, que ficou chateado, porque ele não chegou lá a tempo. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus chorou, porque ele experimentou a morte. E por alguns momentos ali que Lázaro ficou, né? Ele ficou ali. Para onde que a alma dele foi? Teve que chamar a alma dele. A alma dele não estava ali. A alma dele foi para algum lugar. Isso tudo Jesus sabia, por conhecer a palavra de Deus, por conhecer o Torá. E aí ele chorou. Só chora quem é homem. Deus não chora, porque o choro vem de uma tristeza, de algo que você não sabia, que poderia ser alegria. E se você é Deus, você sabe tudo. Você é onipotente, onisciente e onipresente. Então por isso que Deus não chora. Deus sabe de tudo, presente, passado e futuro. E ali ele era um homem comum, como a gente está vendo aqui. Jesus não consegue orar e pede para afastar o cálice. Mateus 26, o 36, o 37, pula para o 42 e pula para o 44, por favor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Deu para entender? Resumindo, Jesus, homem, ele não estava suportando mais. Afasta de mim essa minha missão. Cálice aí é missão. Afasta de mim essa missão de salvar a humanidade. Eu não estou suportando mais como homem. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua.
tua. Ou seja, quantos sofrimentos que nós passamos, e tudo isso Deus, Ele quer te mostrar alguma coisa, Ele quer te revelar alguma coisa, e você fica dificultando, você fica colocando empecilhos, e você tem que dizer: Deus, vou passar por isso, porque seja feita a tua vontade. Então Jesus ali como homem, né? Jesus como homem, ele se prontificou a desistir, porque um sanguíneo, ele tem a facilidade de desistir das coisas. O sanguíneo tem a facilidade de perder a visão das coisas facilmente. Por isso que a gente traduziu alguns comportamentos dele como sendo um sanguíneo. Fleumático não é assim, melancólico muito menos, colérico aí que não é mesmo, né? Então a característica de aquele sofrimento, ele vendo a morte dele, ele já sentindo a morte dele, ele já vendo tudo que ele ia sofrer ali, eu não quero isso, e pela terceira, ele falou uma, ele falou duas, ele falou 3 vezes, e o número 3, ensinei para vocês, o que significa? Construção, reconstrução, transformação, reformulação, crescimento, né? Então 3 vezes, 3 anos, Jesus aqui dando o dízimo dos 30 anos dele de vida, tudo tem a ver com 3, né? Então, mais uma situação, aqui eu esqueci de falar com vocês, né? Aí as pessoas disseram quanto que amava Lázaro, quanto que amava Lázaro. Existe acepção de pessoas, infelizmente existe, mas não por Deus ou por Jesus, é pelo que nós representamos por Deus e por Jesus. Por isso que pode ter pessoas mais amadas do que as outras, sim, infelizmente, porque se fazem ser amadas. E Lázaro não era discípulo, Lázaro não era apóstolo, Lázaro não estava no meio dos 12. E por que o quanto o amava? É claro que comparou com os 12 discípulos, claro, comportamento, não, como ele amava Lázaro também. Não tem que estar a palavra também. Então quer dizer que Lázaro era diferente dos 12 apóstolos, e mais ainda em relação a Judas. Então essa relação de homem que nós temos, né? A gente ama algumas pessoas a mais do que as outras, não para estender a mão e ajudar, não é isso. Qualquer um que vier, nós temos que estender a mão para ajudar, mas que carinho, que nos faz chorar, né, por amor, isso tem sim, né? Vamos passar para terminar? O seu suor se junta com gotas de sangue. Lucas comiu essa aqui, 22:44. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele estava ali em tanta agonia, como homem, em plena madrugada, que a temperatura é em torno de 12 graus Celsius, ou seja, frio, gelado. E ele, o que aconteceu com ele? Ele suou, ele teve um suor. Esse suor veio da onde? Como que acontece um suor? Quando você está ansioso, o batimento cardíaco começa a se acelerar tanto que o organismo começa a expelir água para equilibrar o batimento cardíaco, para você não ter um piripapo e morrer. E aí ele estava suando, e o suor dele foi tão forte que algumas versões falam que junto ao suor saíram gotas de sangue. Uns falam, aí eu li agora a versão dela, que o suor se transformou em gota de sangue. Não acredito. Além do suor, houve também gotas de sangue. E o que foi a gota de sangue? Nós temos milhares de capilares no nosso organismo. Quando nós estamos ansiosos, esses capilares, como tem que ter batimento cardíaco para poder oxigenar o cérebro, eles dilatam, chegam a dilatar tanto que pode romper e sair pelos poros que sai o suor, pode sair sangue. E só faz isso quem é homem. Um Deus não faz isso. Não acontece esse processo físico-químico dentro do ser, sendo Deus. Por isso que ele foi homem.
Porque nós às vezes podemos chegar assim, irmãos. Teve uma menina, a Lidiana, que eu sofri tanto por ela, de ver tanto sofrimento dela, que eu cheguei a ficar agonizado. Não cheguei a sair sangue não, mas na minha oração, na minha busca, eu suei preocupado com ela, sofrendo. Uma menina que se fazia de tudo, e como que o cara era cruel com ela se fazendo de vítima para poder se ajudar, sabendo que estava sendo traída em 1, 2, 3, 5, 10 vezes, e ela tendo a persistência, a convicção para que desse oportunidade para esse rapaz não aceitou a oportunidade que ela deu. E agora Deus colocou, aí nós paramos de trabalhar e vamos buscar agora um homem para você. E Deus colocou na vida dela um homem em nome de Jesus, e em janeiro está ali fazer o casamento dela para a glória do Senhor, porque o homem não quis, né? E brevemente, infelizmente, considerar coisas ruins na vida dele, que ela vai ficar muito triste. Não falei nada com ela não, mas porque foi dada a oportunidade a ele e ele não quis, né? Dormiu de cansaço, João capítulo 4, versículos 6 e 7, depois Marcos 4, 38. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então, ele tinha cansaço, ele tinha condições físicas, humanas, ele tinha condições de realmente se deplorar. Um Deus não cansaria, um Deus realmente, ele teria força, teria ânimo, mas ele estava ali como homem. Por isso que eu tenho a minha divisão durante o ano de passeios com a minha esposa, né? Nós temos algumas organizações em termos de trabalhos que a gente faz, porque a gente precisa descansar, porque o organismo precisa descansar, né? Ele trabalhava isso em Marcos 4, 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele estava dormindo, tranquilo. Ele não sabia, como homem, que teria uma tormenta no mar, porque se tivesse a tormenta no mar, talvez ele ficaria preocupado por causa dos discípulos, não por causa dele. Então ele foi dormir. E aí quando veio a tormenta: mestre, você não está sentindo nada aí não? Aí, a tormenta, não, é mesmo, não, a tormenta, mas mar, acalma-te, como você pode fazer isso na sua vida em nome de Jesus. A tormenta pode te rodear, mas não pode te atacar, porque você tem autoridade espiritual para repreendê-la, se o seu A estiver pequeno e o seu E estiver grande, como vamos aprender amanhã sobre isso. É muito importante, porque a minha pergunta maior é essa: por que se falam muito que eu posso e eu não posso? É porque a maioria das pessoas não consegue, porque o A está e o E está, então não tem autoridade espiritual para conseguir nada, e Jesus fica muito triste com isso, né? E o último, pagou imposto, Mateus 17, 27, lê para mim, por favor. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Por que eu coloquei aquilo ali, irmãos? Porque ele, como sendo rei dos judeus, ele não precisava de pagar imposto. Como pode cobrar imposto de mim? Mas ele se colocou à disposição como homem. Então, como homem, ele tem que honrar as leis do homem. E muitas pessoas não honram a lei dos homens aqui na terra. Está com o nome no SPC, está devendo, pede emprestado e não paga. São características de homem. Eu conheço um pastor, está me devendo um alto valor financeiro, e diz que ia pagar 4 meses depois. Em março fez 1 ano, março para julho, seria mais 4 meses, né? 1 ano e 4 meses, até hoje, não me pagou. E é pastor, titular de uma igreja, né? Isso é muito feio, dever, isso é muito feio. E brinca e ri. O que está por trás de muita gente que estão à frente das coisas de Deus e que infelizmente não paga imposto, né?
burla o imposto de renda, burla as coisas. Tem cristão que faz gato na água, faz gato na luz, para não pagar a água, não pagar a luz, né? E está rindo, está feliz na vida, porque acha que não tem nada a ver. Tem tudo a ver, irmãos. Por isso ele fez questão de pagar, porque ele era homem. Ele não era rei, ele seria rei depois, mas ali ele veio como homem, e como homem ele pagou imposto. E nós precisamos honrar a nossa sociedade, honrar os nossos compromissos. Nós somos agora, em outubro, teremos a eleição, temos que honrar o que Deus ordenou para nós, para que Satanás não tome conta do nosso país, para nós não deixarmos a bandeira vermelha voltar, não deixarmos o pentagrama reinar sobre o nosso país. Não podemos deixar, e todos aqueles que estão em volta deles, não podemos deixar. Não é o ex-presidente, não é o homem, é o que representa o partido político, representa o que está por trás dos homens. Só quem é espiritual consegue discernir bem todas as coisas. Não estou falando com o homem que está aqui agora é melhor do que o outro que está querendo entrar. Não é o homem, é o projeto de Deus para o povo dele. E o projeto de Deus para o povo dele não é o pentagrama, com certeza absoluta que não é. E o que podemos fazer é votar naquele que não vai deixar esse pentagrama voltar. Se for um, se for o outro, se for aquele, nós temos que votar nesse que não vai permitir que a bandeira vermelha volta e o pentagrama volte, por causa de problemas espirituais e não políticos. Morreu. Lucas capítulo 23, versículo 46, depois João 19:30, por favor. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Em tuas mãos entrego a minha alma. Em tuas mãos estou me entregando ao Senhor. Esse espírito aí no original é alma. A alma que é de homem. A alma de homem. Me salve, me leve à salvação. Estou entregando ao Senhor. Como também em João 19:30, por favor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Morreu. Assim como todos nós somos sujeitos a isso, ele também foi. Mas ele cumpriu a sua missão. Ele queria que os judeus o aceitassem, mas os judeus não o aceitaram. Mas nós não somos judeus, mas nós precisamos aceitá-lo e ser enxertado na videira, para que a glória de Deus venha sobre nós, em nome de Jesus. Mas para isso tem que ter transformação do homem, do eu. E amanhã, a partir das 16 horas, você vai aprender isso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, até amanhã. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus. Nós precisamos dessa transformação e Deus quer nos dar. Aí vai bastar de nós, se nós vamos recebê-la, se nós vamos aceitá-la. Deixa Deus transformar você, deixa o Espírito de Deus restaurar você, porque Ele quer se derramar. Diga glória a Deus aí no seu lugar. Irmãos, nós já vamos encerrar esse momento. Ali fora vai ter uma cantina, um cachorro quente, está ali fora. E eu quero abençoar você agora, não deixando de dar oportunidade a você que veio hoje também preparado para dizimar e ofertar. Deixa eu abençoar você. Vamos ficar todo mundo em pé, fazendo favor. Quantos foram abençoados aí? Diga glória a Deus. Eu confesso para você que fiquei ali instigado de ouvir mais. Eu queria ouvir mais. A gente fica submetido ao horário, né, pastor? A gente tem que fazer com horário livre. E vamos embora, até acabar. Sim, tá bom. Nós vamos, em nome de Jesus. Tem muita coisa que podia ser mais destrinchado aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. O que foi dado? A Bíblia diz que o Senhor queria dar mais aos apóstolos, aos discípulos, mas eles não suportariam naquele momento, porque eram homens.
A mente chega uma hora que faz assim, mas que Ele daria novamente, daria outra oportunidade, e assim será em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Sei que tão instigante foi esse momento. Ouvi sobre Jesus, coisas tão curiosas sobre Ele, que eu nunca tinha ouvido, sinceramente. Que benção. Deixa eu orar por você que vai consagrar o dízimo, a oferta. Mesmo você que não vai consagrar hoje, é dizimista, ofertante, levanta a sua mão aí. Deus ama quem dá com alegria, porque o Senhor fará você ter ampla suficiência, você terá sempre, em tudo, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela igreja agora. Obrigado por ouvirmos coisas tão maravilhosas como ouvimos até aqui. Eu sei que tem mais do Senhor para nós, e eu peço, acrescente conforme a tua graça, a tua vontade. Eu abençoo essa pessoa, dizimista, ofertante fiel. Obrigado porque o Senhor tem abençoado essa igreja, o Senhor tem prosperado essa igreja, o Senhor tem movido corações que por meio do ensino, que por meio do aprendizado tem praticado com alegria, e eu sei que haverá um derramar da prosperidade do Senhor, mais ainda sobre a igreja. Eu abençoo o dizimista, eu abençoo o ofertante, para a glória do Senhor, e a igreja diga amém, diga glória a Deus. Você que consagrou aí o dízimo, a oferta, deixa o seu lugar, vem com alegria para o altar, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor abençoe a sua vida, pastor. Meu pastor, que o Senhor te abençoe, que haja prosperidade na sua vida, ampla suficiência, em nome de Jesus. Meu pastor, e nada me faltará. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Cante isso. Que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale assim, da não sombra temerei, da morte, declare, não temerei, diga. Não temerei, não temerei, não temerei o Glória mal. a Deus. Não temerei, não temerei, não temerei o mal. Só a igreja não temerei, diga. Não. O Senhor é o meu. É isso aí. Agora sim, não temerei, diga. Não temerei, não temerei, não temerei o mal. Não temerei, não. Glória a Deus. Diga glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia. Olha, amanhã, qual é o horário de amanhã mesmo, igreja? Em outras palavras, 4 da tarde, tá, irmãos? Não chega atrasado, chega um pouco antes. Nós vamos ter um lanche maravilhoso, a gente está preparando um momento muito especial, e eu louvo a Deus porque é a igreja que está provendo, a gente mesmo está preparando isso, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Tenho certeza que amanhã será um momento sobrenatural. Não venha com reservas, não venha travado, continua vigiando e orando, para não dar lugar ao inimigo, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Para que amanhã você receba um tratamento de Deus aqui nesse lugar. Nossa alma, ela vai se render, ela vai diminuir, ela vai se submeter, e o nosso espírito, ele vai crescer assim, olha, mais ainda no poder do Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Levanta a sua mão aí em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. Muito obrigado. Como é bom ouvir falar mais ainda, como é bom te conhecer mais ainda. Eu ouvi coisas aqui que eu nunca tinha ouvido, Senhor, de uma maneira que eu nunca tinha ouvido, que não feriu a doutrina, não feriu a sã doutrina, não feriu a palavra, mas veio corroborar, veio fortalecer mais aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que nos conduza de volta para casa no tratamento, na proteção.
todos os demônios amarrados em nome de Jesus. Manda seus anjos, Senhor, e os pés, os passos do meu irmão continuarão firmes no propósito. Dá uma noite de descanso a essa pessoa, a esse irmão, a essa irmã, e amanhã estaremos novamente às 4 da tarde para um tempo ainda mais maravilhoso, em nome de Jesus. Ó Igreja do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Diga amém. Vamos celebrar Jesus. Diga glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia. Paz seja convosco. Aleluia. Deus te abençoe. Vai com um sorriso, gente. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.